No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é o amor de Deus. Bom, nós vamos discutir um pouco sobre o que é o amor de Deus, como ele funciona e como ele foi importante e decisivo na salvação de toda a humanidade. Então, o amor, ele é um atributo de Deus. E o que significa isso? Bem, Deus, ele tem vários infinitos atributos, que são as qualidades, as características de Deus. E nós podemos citar aqui como exemplo a misericórdia, a justiça, o próprio amor, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Todas essas são características, são atributos de Deus e tem vários outros, Deus tem infinitas características. Bom, e o Senhor, ele tem atributos incomunicáveis, que são aqueles que ele não compartilha com os seres humanos, como, por exemplo, a sua onipotência, a capacidade de Deus fazer tudo, a onipresença, a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onisciência, que é a capacidade de Deus de saber, conhecer tudo. E esses atributos ele não compartilha com os seres humanos, nem mesmo com os anjos. Isso é algo que somente Deus tem, somente Deus possui, porque Ele é o Senhor, e só Ele é o Senhor, né? Mas Deus também tem os atributos comunicáveis, né? Que Ele compartilha com os seres humanos. Nós podemos citar a misericórdia, nós podemos citar a justiça, nós podemos citar o próprio amor, porque nós também conseguimos amar outras pessoas, amar a Deus. Então, são atributos características que ele compartilha conosco. Inclusive, isso é algo que nos diferencia dos animais, porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, e isso inclui a gente ter características de Deus, a gente conseguir pensar, a gente conseguir raciocinar, a gente conseguir amar, perdoar, enfim, todas essas são características de Deus, por isso a gente é imagem e semelhança de Deus. Mas enfim, falando especificamente sobre o amor, nós temos que o amor de Deus, ele é infinito, né? Ele não tem fim, ele é um amor muito grande. E isso é provado, assim, Deus provou para todos nós, para toda a humanidade, que ele realmente nos ama. Ele fez isso entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Esse foi o ápice do amor de Deus, né, digamos assim. Então, o sacrifício de Jesus foi o fruto, o produto, né, o resultado do amor de Deus ter nos amado. E como Jesus nos salvou, muitas pessoas têm essa dúvida. Eu também tinha quando era criança, que eu não entendia. As pessoas falavam, ele morreu no nosso lugar, mas tá. E eu ficava confuso e não conseguia entender. O que acontece é o seguinte: a humanidade pecou, nós seres humanos, nós pecamos contra Deus e nós tínhamos que pagar esse erro, pagar por esse pecado, né? Alguém tinha que pagar o preço. E Deus, ele é justo, né? Deus é justo, ele não poderia simplesmente estralar os dedos e fingir que a gente não pecou e nos perdoar, porque ele estaria sendo injusto. E Deus não é injusto, Deus é justo. É como um juiz que ele vê alguém que cometeu um crime e ele fecha os olhos para isso, ele não quer condenar essa pessoa mesmo sabendo que ela está errada. Então ele estaria sendo injusto, e Deus não é injusto. Deus, um dos atributos dele é a justiça, né? E o Senhor, ele é a própria justiça. Mas Deus, ele não queria simplesmente nos condenar, nos jogar no fogo do inferno. Ele não queria isso para nós. Ele não queria isso para as suas criaturas que ele havia feito. E por que ele não queria isso? Justamente porque ele nos amou, porque ele ainda nos ama. Então Deus, ele é perfeito, não tem um atributo que é mais forte que o outro, ou seja, Deus, ele não é mais amoroso do que justo, ou ele não é mais justo do que amoroso. Tudo em Deus é perfeitamente harmonioso. Então, nós pecamos, nós merecíamos a condenação, isso é a justiça de Deus sendo cumprida, mas ele não queria nos condenar, ele não nos queria ver sofrendo eternamente. E aí já é o amor de Deus. Então, quando ele enviou Jesus, ao enviar Jesus, o Senhor está cumprindo todos os seus atributos. Ele está cumprindo a sua justiça, porque Jesus pagaria o preço pelos nossos pecados.
e estaria cumprindo o seu amor, porque ele não estaria nos condenando, ele estaria mostrando misericórdia por nós. E a gente vê através disso que Deus ele não pode se contradizer, né? Se Deus ele é amor e é justiça, ele vai cumprir o amor e a justiça dele, assim como ele vai cumprir todos os seus atributos. Isso mostra como ele é perfeito. E Jesus morrendo na cruz, ele foi realmente o nosso substituto. Então, o preço do pecado que nós deveríamos pagar foi ele que pagou, né? Ali sobre Jesus na cruz estava o peso de todas as culpas, de todos os pecados, de todos os seres humanos, todos os pecados que a gente cometeu no passado, que a gente comete hoje, que a gente vai cometer no futuro, o peso de todos esses pecados ali sobre Jesus. E ao morrer na cruz, ao se sacrificar por nós, ele tomou o nosso lugar. E Deus recebeu o sacrifício do Senhor Jesus porque foi um sacrifício perfeito. O Senhor Jesus, ele era e ainda é perfeito, ele nunca errou. Então Deus recebeu esse sacrifício. E agora quando uma pessoa ela confessa que Jesus é Senhor, ela coloca a sua fé, ela coloca a sua esperança, ela se entrega de todo o coração a Jesus, ela decide seguir o Senhor, obedecer Ele, essa pessoa não é mais condenada. Deus recebe essa pessoa e o Senhor não vai mais condenar essa pessoa porque Jesus já foi condenado por ela. Então, é dessa forma que Jesus nos salva. É dessa forma que a salvação, de forma resumida, né, claro, mas é dessa forma que a salvação acontece, né? Como nos diz o versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esse versículo, ele resume basicamente isso, ele resume como a salvação ela é efetivada. É pela fé, é no confiar, no acreditar em Deus, é se entregando a Deus, é se entregando a Jesus de todo o coração e decidindo que, a partir daquele momento, o Senhor Jesus é o Senhor da vida daquela pessoa, né? Que ela vai seguir o Senhor Jesus por todo o resto da vida dela. E o amor de Deus ele tem que gerar frutos em nós, porque se Deus nos amou tanto a esse ponto de entregar Jesus para morrer em nosso lugar, eu também tenho que entregar minha vida ao Senhor. Eu também tenho que desistir das minhas vontades, renunciar minha carne, renunciar aquilo que eu quero, meus caminhos, pelo Senhor. É o mínimo que eu poderia fazer diante desse tão grande amor. Então, o amor de Deus, quando ele é efetivado numa pessoa, quando ele é cumprido numa pessoa, ele gera frutos, né? Ele gera frutos. Bom, e algumas coisas importantes acerca do amor de Deus é que o amor de Deus, o amor dele, assim como todos os seus demais atributos, eles são indissociáveis do próprio Deus. Como assim? Eu como ser humano, eu não sou o amor, eu não sou a justiça, mas eu consigo amar, consigo ser justo, porque são atributos que o Senhor compartilhou comigo, compartilhou com todos os seres humanos. Mas com Deus é diferente, não dá para separar, não tem uma linha separando uma coisa da outra. O Senhor, ele é o próprio amor, assim como o Senhor é a própria justiça, assim como o Senhor é a misericórdia, é a esperança, a única esperança, e assim por diante com todos os seus atributos. Não dá para separar. Deus, ele não apenas ama ou sente amor, tem amor nele, não. O Senhor é o próprio amor, como vai nos afirmar a sua palavra, né? Que vai dizer que todo aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus é amor. E outras coisas importantes a respeito do amor de Deus é que ele é um amor infinito, ele é um amor eterno, ele é um amor que não acaba, assim como o próprio Deus não acaba, né? Deus não tem fim, não teve nem começo e nem terá fim, né? Isso que é ser eterno. E assim como todos os seus demais atributos. Então, muitas vezes eu próprio, né? E muitas pessoas a gente se pergunta, será se Deus ainda me ama? Será se eu já não errei demais para Deus continuar me amando? Mas o amor de Deus, ele não é como o nosso amor que pode acabar do dia para a noite. O amor de Deus, ele é eterno, ele não tem fim, não teve começo e não vai ter fim. Né? Assim como também muitas pessoas questionam, será se Deus ama aquela pessoa, aquele ladrão,
aquele assassino, sim, Deus ama. Porque Jesus não morreu por quem era perfeito, por quem, como ele próprio disse, né, por quem era são, por quem estava bem de saúde, né, falando no sentido espiritual. O Senhor Jesus morreu por todos. O Senhor Jesus morreu, na verdade, ele morreu principalmente pelos doentes, pelos que estavam distantes dele, pelos pecadores. Então, da mesma forma que Jesus morreu por mim, por você, o Senhor Jesus morreu pelo assassino, pelo ladrão, e o Senhor continua amando essas pessoas e querendo que elas se voltem para Ele e abandonem os seus pecados. Bom, e para finalizar, eu quero deixar para você um versículo muito especial que está aqui na palavra do Senhor, Isaías 49, versículo 15, que diz assim: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, é muito difícil uma mãe deixar o seu filho, principalmente um filho que ainda mama, né? Mas mesmo que uma mãe vá abandonar o seu filho, o Senhor nunca vai nos abandonar. E o Senhor, Ele ama você. Ele tem um plano especial para a sua vida. E todas as vezes que você não se sentir amado, que você sentir que ninguém se importa com você, lembre-se, o Senhor Jesus te ama, Ele morreu por você. E Ele está esperando você aceitar o perdão dEle, você se entregar a Ele e ser salvo por Ele. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, que Deus abençoe, espero realmente que tenha ajudado, que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito do amor de Deus. Deus abençoe.